vencer, é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente, com a contadora de histórias presente, com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação começa a jornada, o trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar, verdades pra encontrar. A contadora de histórias vai começar. Palavras que encantam, mensagens de fé. Uma voz que coa num tom de alívio e paz. Gente que faz acontecer. Motivação pra vencer, é o que vamos ter. É o trem da vida, seguindo em frente, com a contadora de histórias presente, com boas histórias, fé no coração, no podcast, emoção é a direção. A estação começa a jornada, o trem da vida parte em disparada. Histórias pra contar. Sejam muito bem-vindos à Contadora de História. Muito bem, meu nome é Tatiane Maciel, eu sou contadora e estou aqui nesse dia lindo que o Senhor nos deu para poder fazer um podcast abençoado e maravilhoso com uma convidada super especial, uma convidada que para mim é uma honra mesmo, com muita alegria no meu coração de receber essa convidada, e eu quero compartilhar com vocês. Dá para compartilhar, Gabriel? Para a gente fazer a apresentação da nossa convidada. Enquanto isso, compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe no YouTube, no seu celular, para você estar aí convidando as pessoas a assistirem aí e conhecer essa história de motivação. A nossa convidada... Foi? Cadê a apresentação dela? Aquela apresentaçãozinha dela, entendeu? Não, é aquela que você fez o cedo, convite. você mandou pra mim. É. Uhum. É assim mesmo, gente. Estamos com a Flávia, mas espera aí que vai ficar lindo agora, quer ver? Espera aí que Isso aí. Olha aí. Hoje no nosso podcast, a Contadora de História, nós estamos com a nossa convidada Flávia Leite. Aí a foto dela, que linda. Daqui a pouquinho vocês vão ver ela. Já deve estar vendo, né? E aí eu vou apresentar ela, gente. Antes dela se apresentar. Cadê empresária? Vamos apresentar ela. Isso. Olha lá, ó. A Flávia, ela é empresária do ramo de comércio de móveis e eletrônicos, para vocês conhecerem. E aí, hoje ela inicia aqui uma fase aqui da Contadora de História, de que toda história, um bom livro de história, ele tem uma capa e tem um título. Esse daqui é o título do livro da Flávia. Você já tem um livro, viu, Flávia? Você nem sabe, mas você tem um livro. Meu irmão falou que eu ia escrever um livro. Isso aí. Boa tarde, esse é o livro dela, ó. Eu, empreendedora, uma história de superação e liderança de uma mulher de fé. Seja bem-vinda, Flávia. Se apresenta aí. Obrigada, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui com a Tati, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Respeito muito, minha contadora, que me auxilia, está aí me ajudando nessa jornada empreendedora que não é fácil. Isso aí. Eu sou muito grata e estamos aí nessa história de superação, de fé. De fé. Perfeito. E vontade de chegar, né? Nós temos um objetivo, né? Por isso estamos aqui, né? Eu e Flávia, a gente conversa bastante. Sim. A gente curte realmente uma outra, né? Sim, motiva sim, realmente sim. uma outra. Torce realmente, né? Sim, Uma pela sim. outra. De Isso coração. é muito bom. Isso é muito bom. Deixa eu apresentar a vocês o nosso podcast. Qual é a missão do podcast A Contadora de História? Né? É levar o empreendedor a aprender e a ensinar... Vamos lá. Levar o empreendedor a fazer o quê?
Aqui nesse podcast você vai fazer o quê? Você vai aprender e também vai ensinar, ter novas ideias, ter criatividade, motivar, ser resiliente, ter fé, ser corajoso e principalmente ter uma mentalidade empreendedora. Tudo isso você vai ver aqui no nosso A Contadora de História. Nós vamos começar com o nosso quadro tão esperado Era Uma Vez, com a nossa convidada amada Flávia, e ela vai contar pra gente um pouquinho do seu Era Uma Vez. Sim. Né? Todo mundo tem um Era Uma Vez. Todo mundo tem um início. Sim. Né? Deus, ele nos formou e assim que ele nos formou como embrião, ele foi lá, né, até toda a gestação de uma criança, e não diferente do que uma vida empreendedora. Sim. Ela tem o seu início. Sim. E às vezes o início não é um mar de rosas. Não, nunca é, né? E aí a Flávia vai começar, mas antes disso, deixa eu deixar uma frase para vocês nesse dia. Primeiro é o que é história, para vocês entenderem por que a gente tem esse quadro Era Uma Vez. A história, ela é entendida como uma área de conhecimento que estuda o ser humano através do tempo. Isso é história. Por isso a Flávia começa agora contando Era Uma Vez. Então vamos lá. O Era Uma Vez da Flávia, né? Vamos começar então. Deu ali pequena. Flávia, filha do seu Ismael e da dona Maria José, né? Nascida ali na reta nova. Ali nasci, me criei, estudei, fiz muitos amigos, né? Várias pessoas que eu admiro e respeito muito. Respeito muito aquele lugar onde a gente foi criado. Né? Nosso lugar. Tenho uma gratidão muito grande por toda a história que ali a gente começou. Uhum. E criança, né, estudei sempre em colégio público, porque nossa infância não foi uma infância fácil, foi uma infância muito lutada. Minha mãe faxineira, meu pai sempre, assim, empreendedor, né, meio no ramo empreendedor, nunca teve um emprego muito fixo, né? E vendo aquilo ali, a luta dos dois, e eu cresci. E aí, quando eu fiz meus 15 anos, estava estudando, sempre gostei de estudar. Meus pais não tinham tempo nem estudo nem para conferir nosso estudo, né? A gente mesmo que se ajudava. Eu tomava conta dos meus irmãos. Aprendia, e os vizinhos ajudavam. E sempre tive muitos amigos, graças a Deus, que auxiliou a gente. Uhum. E ali, com 15 anos, meu pai, na época, com muita dificuldade, chegou para mim e falou: Flávia, eu não tenho mais condições. Se você quiser estudar, você vai ter que começar a trabalhar. E aí eu fiquei com aquilo na mente, que eu sempre fui muito assim, como vou dizer, obediente, né? Eu nunca... Falei, pô, se meu pai falou isso é porque não tem mais condições mesmo. Sim. Então eu fui para minha tia, eu lembro bem, e falei: tia, eu precisava de R$1, a passagem era 50 centavos. Aí comecei a sair para procurar emprego. E uma amiga minha que estudava, já tinha começado a estudar à noite, fazer um ensino médio à noite, fazer contabilidade à noite aqui no SEV. Fui lá sozinha, fiz minha inscrição, uma vizinha foi comigo, minha mãe não pôde ir. Independente, né? Sempre, desde muito pequena. Meu pai me mandava trocar cheque em mercadinho, essas coisas, eu sempre fui. Pagar luz. E aí eu fui, nisso eu comecei, né, a procurar, e uma amiga me chamou para trabalhar com ela, a Silvia. Flávia, tem uma oportunidade. Eu falei: poxa, mas fazer o quê? Ela: é para vender bingo. Eu falei: vender bingo? Nunca trabalhei com nada. O que eu tenho que fazer? Você vai ficar lá, ir no carro e vender, e o que você vender ele vai te pagar comissão. Aí eu fui de brincadeira, né? Eu falei: ele vai me dar quentinha. De lá eu vou para a escola. Não vou perder nada, né? Eu vou, né? E aí fui eu, né? Com 15 para 16 anos. 1994, a época do RV. E aí essa minha amiga desistiu no meio do caminho, eu fiquei sozinha. Ela: não vou mais não, sol quente, eu não quero não. Aí eu falei: eu vou ficar. Aí fiquei. Isso passou um mês. Desistiu. Um mês eu vendi 1000 cartelas de bingo. E naquela época eles pagavam, era R$10 a cartela do bingo. Cada um que você vendesse, você ganhava R$1. E aí eu fui, ganhei, eu vendi 1000, né, na época. Esperei vender, fiquei lá, dia, sol, chuva. Ele me dava comida, de lá eu ia pra escola e de manhã eu tava lá de novo todos os dias, sábado, domingo, não tinha dia. E nisso eu vendi 1000 cartelas
Ganhei R$1.000 naquela época, em 1994. É cruzeiro, né? Não, era o RV. Era real. Ah, nem era real. Era o Fernando Henrique Cardoso, que tinha acabado de decretar o RV, que ia ser real logo em seguida. Ah, sim. Você lembra? Sim, sim. Eu lembro muito do Não sei cruzeiro, se Eu lembro do cruzeiro quando eu era criança. Sim. E aí, na minha pré-adolescência, que Veio começou o RV a... pro real. E aí eu peguei esse dinheiro, né? Na época eu falei, pai, o que eu faço com esse dinheiro? Trabalhei, ganhei, né? Não tinha... Você foi ao seu pai para buscar esse conselho. Ó, a instrução. Uhum. Meu pai, Flávia, compra 2 vacas. Eu, pai, 2 vacas? Ele é. Aí eu comprei 2 vacas. Fui na estrada do meu pai. O resto eu gastei, ajudei ele a pagar uma... E deu para comprar 2 vacas. Na época? É? Ainda sobrou metade. É, porque era 1.000, né? Era muita Era como coisa. se fosse hoje aí uns 20 mil. Vamos botar assim. Aham. Eu nem tinha noção. É. E aí essas 2 vacas, depois meu pai falou, aí apareceu um cara querendo pegar as vacas e trocar num terreno. Já tinha 16. Falei, bom negócio, pai? Bom, pode trocar. Falei, então tá E trocar. sempre indo no conselho do pai, né? Tendo essa instrução. Aí fui, troquei, peguei o terreno. Isso, né, já fiz amizade ali nos camelôs, onde eu ficava vendendo. E tava para abrir uma loja de sacolão. Sim. Abri um sacolãozinho ali onde é a Casa Bahia hoje. E seu Fernando me falaram, vai lá, procura ele. Aí eu fui. E o seu Fernando, pô, Flávia, gostei de você tem experiência? Eu falei, não, mas se você não me der experiência, eu nunca vou ter, né? Então, era para trabalhar no caixa do sacolão. Aí ele gostou de mim, magrinha, muito mirradinha, né? Eu era bem pequena. E aí me levou lá para Magé, já 16 anos, para treinar, me botou no caixa, falou que me queria de frente, liderando. Sempre assim, não sei o que eles viam em mim, que nem eu via, né? Sim, sim. Eu não via esse Sim. potencial que ele enxergava em mim. Mas ele enxergou. Porque você demonstrava, né? De certa forma, Sem você já experiência. exalava isso, mas você não entendia. Não. Mas era natural pra você. Para mim Era natural. fazer direito, né? Então, aí dali, ganhei a confiança dele. Aí, conheci meu esposo na época. Engravidei do meu filho. Aí vem toda uma história de sair de casa. Sim. Saí de casa com nada. Eu e ele. Pedi minha sogra se eu podia ir morar lá, né? Aí ela deixou a gente ir. Um quartinho, eu e ele começamos. Só que eu sempre eu não conseguia. Eu já trabalhava, né? Já estava na época trabalhando lá com o seu Fernando, no sacolão. Não estava ouvindo? E aí o que acontece? Eu precisei... Olha, esses meninos... tá. Eu precisei, na época, né, continuar trabalhando para poder conquistar, né, as nossas Sim. coisas. Eu grávida. Você tava grávida e na casa da sua sogra. Na casa da minha sogra. Meu esposo, na época, né, também começando a trabalhos, né? E não tinha carteira assinada nem nada. Eu já tinha. E a gente conseguiu alugar uma casinha. Falei, vamos alugar uma casinha pra gente. Aí alugamos. Só que nesse aluga casinha, eu nunca gostei de pagar aluguel. Eu fui, mas eu me sentia assim, não gostava. Eu queria ter a minha casinha, né? Aí eu lembrei do terreno. Aí meu pai me fez uma proposta. Filha, você tem um terreno? Eu tenho uma casinha. Meu pai ia mudar para outra casa. E eu comprei a casinha do meu pai. Na época, foi na época um valor simbólico de R$7.000, mais o terreno que eu tinha. Fiz um acordo no trabalho, peguei férias, e dei. Nisso eu já tinha o Gabriel, né? Fui para lá, ganhei o Gabriel. A casinha chovia tudo dentro. Aí fui eu, né, nessa história aí, ajeitar, e troca de trabalho. E saí de lá, já fui trabalhar numa outra área, fui para uma padaria perto de casa, né, porque já com meu filho maiorzinho. Trabalhei na padaria, saí da padaria, arrumei uma oportunidade, fui trabalhar num lava-jatozinho até sair alguma coisa, não saía nada. No meio dessa época, eu fiquei numa fase tão difícil, eu e ele, que dali eu lembro que eu fiquei desempregada. Eu falei, não, mas não posso ficar desempregada. Um dia eu fui a pé, da reta, porque eu tinha só pouco dinheiro para ir e voltar, né? Falei, uso o dinheiro, vou até Itaboraí. Mas em Itaboraí não consegui nada. Eu fui até Manilha. Andando. Chegou em Manilha, eu consegui. Eu falei, moça, eu não volto para casa sem emprego. E aí ela é uma portuguesa. Um mercado lá em Manilha, não sei se você chegou a conhecer. Não. Vila Nova, o nome do mercado. Sim. Cheguei lá no mercado Vila Nova, ela
quando eu contei minha história, ela me deu um emprego. Já saí de lá com a roupa maior do que eu, não cabia eu dentro. Eu fui pra costureira apertar para outro dia ir trabalhar, me deu dinheiro de passagem. Se eu fui, fiquei um tempo lá, trabalhei, consegui, né, engajar de novo no trabalho. E assim, sempre que pensando E com um filhinho pequeno, né? O Gabriel pequeno, dependendo das pessoas, minha tia me ajudando a olhar ele nessa luta, meu esposo também trabalhando lá pelo Rio, tentando alguma coisa, em Lava Jato. E a gente, assim, muito novo, né? Sim, mas persistindo, É, procurando. Procurando. Você vê que você não ficou parada. Nunca. Você se movimentou e foi. Sim. Nisso aí, depois apareceu outras oportunidades. Fui para um posto de gasolina ser frentista, né? Nessa de frentista, novamente, eu não sei o que viram em mim. Dali eu passei para ser secretária. Uhum. De secretária, veio um novo dono, eu passei a gerente do posto. E lá eu fiquei por uns 10 anos. Ah, sim, nesse posto, então, foi de que você gasolina. amadureceu essa parte Sim, de aprendizado, gerência, gestão. tomei conta aí de 18 funcionários. Uhum. Conheci bastante gente, foi um aprendizado muito bom. Sim. Foi uma experiência boa para mim entender de negócios, né? Sim. Dali me apareceu uma oportunidade de comprar uma Kombi. Um cara eu conhecia, me chamou para uma sociedade numa Kombi. Uhum. E daí eu falei pro meu esposo, troca a carteira. E ele estava trabalhando lá no Lava Jato junto comigo, já tinha arrumado para ele lá. Uhum. Aí, troca a carteira. Ele trocou a carteira, a gente comprou a Kombi. Nessa oportunidade da Kombi, a gente conseguiu comprar uma van. Uhum. Dessa van, a gente conseguiu comprar a partir do rapaz, eu dei uma casa que eu já tinha comprado. Aí eu já tinha comprado uma casa melhor, já tinha conseguido financiar uma casinha melhor. Você já com saiu, né, piscina. daquela casa, foi para outra e Já assim. estava naquela fase de, né? E daquela casa ali, eu dei tudo que eu tinha e voltei para aquela casinha pequenininha lá de trás, lembra que eu te contei? Sim. Tudo, uma casona grande com piscina enorme, e voltei para trás. Aí todo mundo, você é doida? Eu falei assim, mas eu tô vendo que aqui eu posso. Aí peguei uma van velha e fui. Só que mas aí foi para investir no negócio, foi no isso? negócio, eu troquei na linha, né, num negócio com ele que a gente Sim, fez. sim. Eu comprei a van, peguei a parte da linha dele e parti para dentro, sozinha, Sim. para ele poder ficar só, não ter mais sociedade, eu e meu esposo. Sim. Conseguimos financiar uma van, não sei como. Se te falar como, eu não sei. Milagre. Eu guardei 5 mil moedas Oportunidades, né? de R$1. Olha Esses isso. 5 mil moedas de R$1, eu fui lá numa loja de carro no Rio Bonito. A mulher gostou tanto da gente que na mesma hora ela levou a gente no Banco do Brasil, abriu uma conta. Pelo Banco do Brasil, meio-dia ela me ligou. A sua van tá aprovada. 0. Nunca tinha comprado um carro 0 na minha vida. Não tinha nem carro, né? Aham. Tinha carro, mas carro velho. A gente teve vários carros velhos Sim. nessa história E aí. você nem tinha conta, né? Assim, Sandro não, eu tinha. Aham. Eu tinha, mas Sandro não. Sim. Ela levou ele, essa época foi já no nome dele. Compramos Tirou no nome dele? a van no nome dele. Eu fui, todo um conhecimento tal na prefeitura, conseguimos aí encaixar naquela linha e começamos o nosso negócio com a van. Aí trabalhamos uns anos, pagamos a van. Quando a gente achou que o negócio estava andando, comprei uma casinha, outra casinha financiada. Você- Botei tudo dentro da casa. As vans na época pararam. Parou tudo. Veio a dificuldade. Veio época difícil. Aí a gente, agora vamos ter que parar tudo. Aí paramos tudo. Deu ruim pra ele, E né? aí você começou a empreender realmente. Sim, aí eu falei, meu cunhado deu. Você começou lá com 15 anos, né? Sim. Como vendedor, experimentou a venda. E aí É. foi pro mundo da CLT, porque você trabalhou Sim, durante muito tempo. 10 anos. Mais de 10 anos. Sim. E aí depois você finaliza aí na van. Não, é. Que aí finaliza não, né? Você começa Na no van, mundo empreendedorismo na van. Deu ruim porque tiraram ali nosso chão, né? Sim. Aí eu achei que deu ruim, mas aí eu tinha acabado de quitar a van, pelo menos isso. Aham. Vendi meu carro de passeio, que faltava um pouco, fiquei com um carro mais barato. Falei, vou passar esse carro sem financiamento, a gente não vai ter tanto problema. E vendi a van, peguei o dinheiro, compramos um caminhão, montamos uma empresa de transporte E foi. e fomos, de novo. Meu cunhado botou a gente para trabalhar numa loja e tal, e fomos. Só que aí deu errado de novo. O caminhão a gente comprou, não tinha muita experiência. Depois de um certo tempo, o caminhão deu problema. E eu não tinha conseguido fazer reserva ainda. Sim. Voltei a trabalhar de empregada em posto de gasolina para ajudar ele. E ele ali trabalhando naquela luta com meu filho no caminhão, deu errado de novo. O caminhão bateu o motor, a gente com poucas condições. Falei, e agora? Eu tava no Cine já, trabalhando na prefeitura. Aham.
Mas você sentiu que quando aconteceu do caminhão quebrar e você você não tinha reserva, você percebeu que é porque realmente você não estava com controle de gestão, de fazer gestão do negócio? Na época da van eu ganhei muito dinheiro. Uhum. Eu ganhava bastante dinheiro. Mas eu não sabia... E entrava, saía, você entrava e saía. Cartão de crédito e essas coisas assim, a gente acaba se deslumbrando. Era bastante cartão de crédito. Uhum. Tanto que na época eu falei pra ele, ou a gente acerta os cartões de crédito ou a gente continua. Sim. A gente deu um tempo pra depois regularizar aquilo e partimos pra continuar, senão a gente não ia conseguir. Você parou, no caso, com o cartão de crédito? Sim. E aí, né, fui pra essa época igual eu tô te falando, do caminhão. E aí também não foi o negócio que a gente achava que ia ser, né? Na época não deu muito certo. Aí eu falei, agora, e o que eu faço? Eu lembro que eu vi o meu esposo sentar perto de mim, na varanda, e chorar. A gente acabou de fazer uma viagem, estava tudo alegre, tudo feliz. Aí eu falei, cara, tudo tem jeito. Vai ter um jeito. Deus vai dar algum jeito pra gente. Fé. A primeira, né, parte da história é sair da dívida. A gente com outro carro pagando prestação. Falei, vamos sair da dívida. Aí chamei um amigo, na época tinha começado a Rinodê. Eu estava trabalhando na prefeitura e vendendo perfume da Rinodê. E eles dão muito livro pra gente ler. Eles começaram a abrir minha mente um pouco. Sim. Porque eles me levavam para palestras. Nas palestras eles são bem entusiasmados. Sim, sim. E aquelas palestras me ajudaram bastante. Sim. Tinham uns pochilas, uns livros para me ler. E aquilo começou a abrir minha mente, que não era só por ali o meu caminho. Uhum. Né, que eu já estava traçando sem saber, meio que sem saber, né? Sem organização, meio que sem ninguém para me orientar. Mas aí, quando Deus tem um plano com você, ele vai de alguma forma, ele te leva até onde você tem que chegar. Ele leva. E dali eu sei que esse amigo falou assim, Flávia, para você sair disso aí, vai na OLX e bota esse caminhão para vender. Alguém vai interessar, porque tem empresa. Aí botei o caminhão para vender. Vendi a empresa, vendi o caminhão. O cara comprou o caminhão batido, me deu a minha parte. Falei, Sandra, agora a gente paga tudo. Paguei todo mundo, paguei o cara da casa, quitei tudo que eu tinha que quitar. Falei, agora sobrou 5 mil pra gente. Ou o cara fez a oferta dele trabalhar de motorista com ele, continuar na empresa que a gente já tinha, que vendeu pra ele. Da van? Não, do caminhão. Do caminhão. A van já tinha acabado. Eu tava lá no caminhão. Ah, então, o da van que fez a proposta pra vocês, né? O cara que eu achei no LX pra comprar meu caminhão... Do caminhão, na verdade. O caminhão fez a oferta de comprar a empresa toda e contratou aquelas pessoas que até hoje creio trabalho, o pessoal trabalha lá. Então, fez aquela oferta pra gente, né? Na época eles eram sócios do meu esposo. E compraram aquele negócio que a gente comandava. E eles continuaram trabalhando e meu esposo poderia continuar trabalhando. Sim. E eu ia continuar trabalhando no ramo de... Falei, Sandra, não é o que eu quero. A Rinodê já tinha aberto meus olhos ali pra empreender. E eu falei, não é o que eu quero vender alguma coisa, vamos tentar. Aí vendi meu carro, peguei um carro velho. Porque esse amigo pegou meu carro de prestação, me deu o carrinho velho dele, um Santana. E nesse Santana eu comecei a venda de perfume. Venda de perfume no dia do meu aniversário. Eu passei perto de uma loja lá em Tanguá, Nestlé. Tinha pouco tempo, tinha aberto. Falei, interessante, vou lá olhar. Oportunidade. Fui lá, parei, olhei, perguntei. O cara, com R$300 você começa a vender. Pô, mas eu achava que eu nunca tinha vendido nada. Eu esqueci de toda essa história. Né? Pô, vender, vou tentar, né? Falei, comprei R$300. Eu ia sair pra almoçar no meu aniversário. Eu abri mão de sair e almoçar. E falei, não, vou pegar esse dinheiro pra empreender. Quem sabe ano que vem eu não tô almoçando num lugar melhor, né? Sim. Não vamos pra lugar nenhum, não. Senão vamos trabalhar. Aí peguei. E ele sempre caindo nas minhas... Ele abraça, né? Ele abraça. As minhas loucuras. Então, por isso que eu digo que nós juntos, né? Com certeza. Sempre ele ali... né, vendo aquelas dificuldades, mas acreditando no que eu... Essa unidade, né? Sim. Essa unidade que faz realmente vocês seguirem. Sim. Não adianta Acho você estar que para um lado e para o outro, não. É a unidade, é os dois Às no vezes mesmo ele me dá caminho. se me liga, né? Se liga, Sim, já tá viajando demais. Na batatinha. Flávia, muito bom, né? Nós já finalizamos esse quadro Era Uma Vez. E a gente vai para um outro quadro, mas antes da gente ir para o próximo quadro, eu vou perguntar... Diante de toda essa história que você contou, né? Lembrando que eu percebi muito em você, né? A questão da obediência a princípios. Sim. Porque você respeitou muito a questão da hierarquia dos seus pis a você.
e a todo momento você ia até ele, né? Buscava os conselhos dele. E Deus, ele é um Deus de princípios. Sim. Por isso que vai se abrindo as portas, o caminho, ele vai realmente direcionando, né? Porque ele não rompe isso, jamais. Porque eu acho que a gente não tem experiência, né? Então a gente busca com quem a gente confia, né? Isso aí. Então, na época eu confiava no meu pai, né? Essa parte, né? E você ter ouvido também os conselhos dele, né? Ou seja, você obedeceu. Sim. Então ele ia te instruindo, você ia obedecendo. Uma pessoa que pra mim não desistiu, né? Porque na minha visão você não desistiu também, você persistiu, veio dificuldade, mas você... E foco, né? Sim. Não, eu vou deixar de comer no meu aniversário, mas eu tenho isso daqui como propósito. Sim. Então eu vou seguir com isso. E aí, lá no ano que vem, você sabe? traçou uma meta, ó. No ano que vem, eu almoço até num lugar melhor. Sim. Então, isso daí pra mim é persistência, resiliência também. Mas a minha pergunta para você, e aí os nossos amados ouvintes também estão curiosos para saber, que tipo de história é a sua? Toda história, ela tem um formato, né? Então, não sei se você, querido ouvinte, já sabe qual é o formato da sua, mas vamos ouvir a da Flávia. Você considera, Flávia, a sua história uma história de romance, né? Aquela história que começa com drama, né? E aí vai acontecendo os acontecimentos, né? São acontecimentos que tem conflito, mas sempre tem ali um casal principal, tem alguém que é um principal na história. Uma novela, olha, a novela que eu falei, romance, né, que foi o que eu falei, novela, né, novela, ela vai desenrolando, né, ao meio do enredo dela. Conto, né, um conto, ela já é uma história mais curta. Então, aconteceu isso aqui, acabou, foi isso. Pode ser uma novela, né, porque a gente ainda tá vivendo, ainda tem coisas, próximos capítulos aí. Sim, Tem meus filhos, né, nessa história toda veio o Gabriel, veio a Grazi, né, Sim. que eu não contei aqui, mas... Tive eles no meio de toda essa história longa, não dá pra gente contar. Não assim. dá. Mas essa parte do Era Uma Vez, a gente traz esse pedacinho de história em tão pouco tempo, que é pros nossos ouvintes ouvirem, né, e conhecer essa história sua, de que, enxergar no momento que a gente vive, que eles vivem nesse momento, e até eu que tô aqui te ouvindo também, e aonde a gente pode chegar. Né? Pela questão da não desistência. Sempre pode, né? Da obediência. Obediência. Não romper princípios. Sim, né? eu e o Sandro estamos 28 anos casados. Eu tenho o Gabriel que tem 27 anos, a Grazi que fez 18. Ai, que benção. E eles sempre foram o meu norte, né? Sim. Porque eu sempre lutei. Pô, Sim. eu preciso. Eu tenho meu filho, eu tenho minha filha, a gente tem uma família. Eu quero o melhor para eles. A gente Sim. sempre quis o melhor, né? E por Sempre. eles eu sempre me esforcei. Ou seja, você tem um porquê. Tenho meu porquê. E isso me ensinaram nessa época que eu te falei. Você tem um porquê. Ele falou, Flávia, você precisa de um porquê. Não entendi o meu porquê, mas eu sempre lutei pelos meus porquês. Isso aí. Mas o nosso porquê maior, né? Você sabe que eu sou evangélica, né? Sim. Muitos sabem disso. E eu acredito num porquê maior, que é a nossa morada no céu. Sim, Esse é o nosso também, maior. Né? Eu também Mas creio em aqui, Deus, assim. enquanto a gente está aqui Deus na te Terra, instituiu família para você cuidar. nós temos que ter a nossa meta e objetivo. Por então. que a gente está fazendo aquilo? A missão, Eu né? falo isso com meus filhos. Filho, assim, eu não posso salvar o mundo. Eu não posso Não. ajudar todo mundo. Nem Mas- deve. Não, nem deve. Mas se eu conseguir cuidar da nossa família um pouco melhor, não é perfeito, porque a gente tem problemas, Sim, né? Como toda família. sim. Mas dentro do meu melhor, eu sempre tentei fazer. Talvez não seja o melhor que para eles, que eles acharem que eu fiz o melhor por eles. Mas eu sempre fiz tudo o que fiz pensando neles. Sim. E aí, falando nisso, né, de dar o seu melhor, né, Sim. para os seus filhos, para a sua família, para a sua casa, eu vou compartilhar com você algo que eu vivi essa semana. Foi até domingo. Tava com meu sobrinho lá em casa, o Theo, ele tem 1 aninho. Sim. E de manhã ele veio, né, ele correndo a minha casa toda e correndo. Eu fui, peguei ele e falei, vamos com a tia pra ver um desenho. Eu comecei a ver um desenho com ele, infantil. Nesse desenho era uma oliveira, uma azeitona, Sim. explicando a criança lá Sim. o que era criação. Sim. E aí, nessa explicação que a azeitona tava dando, tava explicando o porquê, qual era o porquê de cada criação. Sim. Como é que pode, né? A gente estamos falando no porquê e aí vem esse assunto.
E aí ele tava explicando do sol. Por que o sol, né? Pra que ele existe, né? Qual que é o propósito do sol? Iluminar. Sim. Deus fez tudo perfeito. Ele tá iluminando? Então ele tá adorando a Deus. Sim. Ele tá louvando a Deus. E aí ele foi explicando cada coisa. Legal, né? E aí quando chegou no homem, ele foi explicando para um público infantil Sim. e falando ao homem, toda vez que o homem ama, abraça, toda vez que o homem ajuda o seu próximo, ele foi contando algumas coisas, obedece os pais, Sim. ele tá adorando a Deus, ele tá louvando a Deus. Então, eu cheguei até pra minha cunhada, né, pra minha família que tava próxima a mim, compartilhei isso. E falei com eles, né, eu falei, gente, toda vez que uma mãe amamenta, Sim, ela tá adorando a Deus. Porque é o papel dela, É né? o papel dela. Toda vez que você, vou falar na parte empresarial agora, né? Sim. Toda vez que eu, como contadora, dou orientação ao meu cliente, faço o atendimento que eu devo fazer, Sim. eu tô adorando a Deus. Verdade. Você Porque a gente obedece cumpre seus o nosso pais. papel, né? Então, esse é o porquê. Esse é o grande porquê. Sim. Então, o seu esposo, como marido, quando ele te ama, né? Como Cristo amou a igreja, ele tá cumprindo o papel dele e amando a Deus. E você, né? Sim. Gente, é muito forte isso. Eu fiquei maravilhada com aquela palavra, um desenho. Né? Que legal, né? Um desenho. O que um desenho não fez com o meu domingo? Mas vamos lá. Então, a sua história é uma Pra mim parece uma novela, uma né? novela. Que ainda tem Ela tem capítulos. um enredo e vai acontecendo, né? Tem os Tem seus personagens. problemas, tem aí suas vem dificuldades. Os perrengues. Muitos. Não foram Aí deu poucos. errado, deu certo e vai Não indo. foram poucos. Tá tudo bem aí, meus queridos? Hoje meu amado esposo está ali. Junto com a nossa equipe maravilhosa, o Gabriel. Cadê Gabriel? Dá um oi, Gabriel. Gabriel é uma benção. E nós vamos, Flávia, para o nosso quadro agora, que é muito esperado, que é o momento superação. Sim. Nesse quadro você vai ter alguns minutos, que não é 15, mas é alguns minutos, para poder explicar aos nossos ouvintes, contar, compartilhar um pouquinho da sua história, no momento que para você foi crucial, como fosse um momento de superação nessa sua Foi da onde eu parei vida, aí hein? pra onde eu vou chegar agora. Viu? Que benção. É. Tá tudo se encaixando. Tá Gabriel, certo. vamos pro nosso quadro? Superação. Nossa, você tá verdadeiro, Gabriel. Flávia, no nosso quadro Superação, conte pra gente qual foi esse momento. Então, e aí nessa que eu tava contando pra vocês que aconteceu esse problema, que a gente teve que parar, né? O caminhão parou tudo ali. O que que acontece? Eu tive que me reinventar. Fui pra lá, pra Nestlé, comprei aqueles produtos, comecei a vender. Eu e meu esposo. Aí ele falou, não, vou com você. Falei, então se a gente ganhar R$80 por dia, tá bom, né, Sandro? Ele tá. Dá pra gente comer, vai dar pra gente estar com a nossa casinha aqui, já pagamos. Vamos que vamos. E fomos, né? Sempre assim, não aspirando, né? A gente tá um passo de cada vez. E aí, nisso que eu comecei a vender Nestlé, né? Vendi tudo rapidinho, o pessoal comprou. Só que assim, eu tinha pouco dinheiro. E aquele dinheiro era pra tudo. Eu tive que botar muita fé. Entendeu? Muita fé, porque eu botei e eu vendi a prazo. Eu não sabia se aquelas pessoas realmente iam ter aquele compromisso comigo, mas eu acreditei nas pessoas, como sempre eu acredito. Meu trabalho é um trabalho de acreditar em pessoas. É difícil hoje, mas eu trabalho com isso. E tem sido bênção pra mim. Sim. Muitos clientes que são bênção na minha vida. A gente tem alguns probleminhas, mas vamos botar que são poucos. Sim. E aí, nessa, uma pessoa viu o meu Face, comecei a divulgar, me ensinaram, não sabia nada de Face. Aonde eu trabalhei, me ensinaram e tal. Comecei a vender naquelas Desapega. Lembra da época do Desapega? Sim. Bombava aí. Comecei a vender no Desapega. Uma cliente falou, Flávia, cesta básica. Eu falei, não sei nem o que vem numa cesta básica. Eu falei pra ela, cesta básica? Não sei. Aí ela, vou te passar a lista. Só que ela passou uma lista pra mim gigantesca. Vinha até ovo e Era completa. alho. Eu nunca vi essa cesta básica. Eu não sabia. Fui lá no mercado ali, na época era o Costa Azul. Sim. Montei aquela cesta. Falei, Sandro, nós vamos ter que acreditar. Montei 4. E eles moravam numa fazenda. Foi minha primeira cliente. Vendi aquelas 4. Naquele mês, eles me pagaram no outro. E dali já foi aparecendo outras pessoas. Eu já fui divulgando. E dali eu me descobri vendendo. Né? Comecei vendendo cesta básica. Muita gente falou que não ia dar certo. Eu mesma montando. Foi muito difícil, porque não tinha ninguém vendendo nada próximo ainda. Com loja de cesta básica igual tem hoje. Você vai ali, compra e revende. É. Não, eu tinha que montar. Eu montei um kit de carne louco que eu criei. Eu pegava os Danone, montava e vendia. Comprei mais uma freezer, comprei mais uma geladeira. E montei minha casa
botava naquele Santana chapado de coisa, saía por aí, eu ia pra Maricá, eu ia pra Visconde, sem medo, cara, São Gonçalo. Eu fui quase assaltada, quase sequestrada, já fui roubada, levaram meu telefone, levaram o dinheirinho que a gente tinha. Mas eu não desisti, eu continuei. Tinha dia que eu olhava, poxa, eu tenho esse dinheiro, mas eu vou ter que reinvestir ele. Ficava sem nada, às vezes, em casa. Sabe, às vezes você não tem arroz, mas você tem que vender arroz pro outro? Já aconteceu isso comigo. E aí fui. E daí Deus foi me dando estratégia de botar outras coisas e tal. A sexta não tinha aquele giro, às vezes, que eu esperava, né? Mas eu fui confiando e fui investindo. Dali, Deus me deu oportunidade. Outra casinha, de eu ir pra outra casa e alugar aquela. Parceladinho, fui. Sempre no parceladinho, né? Sim. Deus envia pessoas no nosso caminho pra botar o parceladinho pra gente continuar. Pessoas, né? Né? Pessoas. Assim, Porque as pessoas que sem te pessoas ajudaram nada existe, gente. a trilhar. Olha bem, sem pessoas não existe negócio. Não. Né? O segredo do sucesso é o relacionamento. Entende? Às vezes não vai ser o que você espera. Mas você não pode deixar de acreditar nas pessoas. Eu nunca deixei de acreditar nas pessoas e até hoje eu sigo acreditando nas pessoas. Sim. Eu acho que é isso o segredo, talvez, do sucesso. Sim. Né? Porque as pessoas, elas querem um crédito de confiança. E aí veio a história da Flávia Magazine. Flávia, você não tira isso pra mim, não? Eu, meu Deus, mas ela já era minha cliente ali de sexta. E aí já foi me dando Comecei, né? Abri um MEI, lembra? Foi. E nesse MEI ele começou a crescer, e a Tati ali me orientando. A Tati uma vez me procurou lá, abriu nossos MEIs. Foi você e seu esposo, bateu lá na minha porta, abriu os MEIs, né? Sim. E dali você me orientando, Flávia, quando chegar a hora. E eu percebi que chegou a hora, né? Resolvi há 1 ano, quase 2 anos, né? Eu acho que foi em 2022. Depois da pandemia. Foi 2022. Falei, meu Deus, é um passo que eu tenho que dar. Sim. Né? Meio complicado, a época difícil. Isso aí, porque crescer. Você viu que o faturamento ali já estava Aumentou superior, um pouquinho, então não dava mais tinha pra que ver. E aí abrimos a Flávia Magazine, né? A Tati me orientou, fui lá com medo. Mas foi com ele mesmo. Fui com medo, mas fui, abri. E aí fui tocando isso tudo durante 8 anos sozinha. Eu e meu esposo. 8 anos, eu e ele, só fazendo toda a parte de compra, de venda, de negócio, E aí chegou uma época que eu falei, essa época difícil aí, eu e ele juntos, passando tudo isso, Deus foi abençoando. E chegou uma época agora pra trás que eu falei, agora tem que chamar alguém, né? Já posso contar essa história? Não, agora não. Não, né? Ainda tô na época difícil ainda. Não, mas você já foi no tudo momento de tão superação, rápido. né? O momento de superação, Sim, você contou. Sim. Né? Cara, eu enxergo muito você. Pra mim, você é um grande exemplo de empreendedora, né? Eu e meu esposo sempre falam isso, né, filho? Que a Flávia é muito persistente no que ela faz. Sim. Né? Deus foi me apresentando lugares, pessoas Sim. pra mim comprar, pra mim agregar no negócio. E conhecendo mais ainda a sua história, a gente fica mais ainda fortalecido a prosseguir. Porque assim como eu quero que todos os meus ouvintes que estão ouvindo a gente, aqueles que ouviram ainda, entendam que você empreender não é um caminho fácil. Não. E se for fácil, sai desse caminho. Sai. Não, nunca foi fácil. Sai desse caminho. E sempre com medo. Mas vai com medo mesmo. Vai com ele mesmo. O medo, ele só vai atrapalhar a gente, né? Mas quando a gente tem persistência... E assim, sempre com segurança de também não pôr ninguém em risco, né? Eu sempre tive muito pé no chão, sabe? De não deixar minha família passar aperto, de ninguém em risco, de pôr ninguém em dificuldade pelo negócio que eu ia fazer, entendeu? E às vezes, Preocupada com os meus clientes no que eu ia... O que eu percebo também às vezes, você falar o não agora pra você querer o sim lá no futuro. Sim. E fornecedores, eu sempre fui muito correta, sempre tive pessoas boas me fornecendo e sempre muito correta com eles, porque o interessante, não existe negócio sem fornecedor. Não. Sem pessoas e também não existe sem parceiros, fornecedor, sem parceria. Clientes, sem fornecedor. Então aí você arruma bons fornecedores e se você fecha uma porta, já era. Né? Você vai ali, faz uma besteira aqui, faz uma besteira ali. Aí o rádiozinho lá do SPC da comunidade começa a girar, né? Fulano tem crédito aqui, fulano tem crédito aqui, fulano... E que gira. Então, graças a Deus, esse problema eu nunca tive, né? Eu sempre tentei manter as portas abertas em todos os lugares que eu passei. Com todos ali que eu tive, né? Sim. Às vezes, numa época de dificuldade, parcela aí pra mim, mas estamos juntos. E ali chegou o dinheiro. Primeiro eles, depois eu, como eu sempre falei, às vezes até arroz. Faltava pra mim. Sim. Mas eu mantinha ali minha... Esse
eu enxergo isso como um grande segredo também do negócio, né? O meu esposo Elias, ele sempre fala isso comigo. Tatiana, a gente não pode dever pessoa. Não. De maneira nenhuma Não. você deve pessoas. Não. A gente se sacrifica, a gente, Sim. né, reorganiza de Vem novo com o seu planejamento carro, volta com um financeiro. carro mais barato. Mas a gente não Vem deve com sua pessoas. casa, aluga uma casa, mas não deve ninguém. Isso aí. Isso Segredo. eu lembro desde nessa época que a gente morava. A gente estava recém-casado, morando lá na Reta. E Virgílio ali, ele era o comércio que a gente Sim, sim. pagava tudo no caderninho, Sim. né? Então, às vezes, a gente deixava... Virgílio, Áurea, né? É, isso aí. Então, desde que a gente era recém-casado, ele sempre falou isso. Ele, Tatiana, não, a gente vai lá, paga o Virgílio, recebemos, vai lá, pra gente sempre ter crédito. Sim. E essa é uma frase que eu sempre ouço do meu sogro. Isso eu aprendi com o meu sogro, de 98 anos. Ele falou pra mim uma vez, ele falou, Tatiane, quem tem crédito tem dinheiro. Seu nome, né? Sua... Quem tem crédito Só olha você como um velhaco, olha você como uma pessoa... tem dinheiro. Então, a mesma coisa a sua empresa, né? Sim. Trazendo para essa questão empresarial, hoje eu como contador enxergo muito isso na questão do empreendedor ter essa visão também com a sua empresa e seu negócio. Sim. E eu fui aprendendo De não dever. não deixar embolar mais nada. porque sim. o- Não vou dizer que a lá culpa atrás é a do gente não chegou a governo. passar. É, Eu lembro que na época do MEI, na pandemia, eu passei uma fase difícil. Sim, acontece. Mas é se reerguer, parcelar, Sim, parcelamos, e seguir em frente. pagamos e seguimos em O que frente. não posso esquecer, o que não pode é realmente esquecer, Sim. porque vira uma bola Bola de de neve, neve. né? E trazendo esse momento de conhecimento, né, que é um quadro que a gente tem aqui, que é o conhecimento empreendedor, eu vou falar um pouquinho dessa questão da dívida do empreendedorismo, Sim. que é algo que realmente você que é empreendedor evite o máximo acontecer. Sim. Pode acontecer? Pode acontecer. Não é que não vai acontecer, né? Sim. Infelizmente pode acontecer. Às Hoje eu vezes tenho você- muita preocupação com isso, por Sim. tudo que eu já vivi lá atrás. Toda aquela história que eu contei, Sim, né? sim. De chegar numa época porque eu não tinha um suporte, eu não aguentei passar uma fase, Uhum, né? Não aguentei passar uma fase. isso aí. Mas eu creio que Deus te leva, né? De fase em fase. Leva! Não, é impressionante isso. Eu escutando a sua história, eu pude perceber realmente aonde Deus foi te levando para que você pudesse amadurecer e Sim, aprender aquilo e dali aprender dentro daquela fase. Dentro daquela fase. Dentro daquela fase. Processo, né? Não desistir do processo. Não desistir. Não. Não desistir. Não, é desiste. porque... Deus te botou ali no salão, tá difícil. Busca, pede conselho a Deus. Eu lembro muito bem, um ano novo, eu passei, nessa época toda aí de dificuldade que eu falei, chorando com Deus. Eles dormindo, a gente sem dinheiro pra fazer a ceia. Nessa época que a gente passou dificuldade. E eu também não quis falar com ninguém, que a gente não tinha. Aham. Fui pra sala, Sandro foi pro quarto dormir, as crianças foram dormir, e eu fui pra sala. E lá eu chorei com Deus. Eu não quero nunca mais passar por isso, meu Deus. Nunca mais eu quero passar por isso. Me ensina como sair disso e como não fazer mais isso. E quando der certo, eu vou aprender. Eu prometo pro Senhor que eu vou fazer certo. Dar certo. E com outras coisas na minha vida, com várias promessas, ele tem cumprido. Sim. Tudo que eu pedi, me dá uma empresa de família, que eu possa trabalhar com meu esposo, que eu possa passar pros meus filhos. Que eles possam tocar, que possam me ajudar, que seja entre nós. Hoje eu tenho a Juliana, que faz parte da minha família, Sim, sim. né? Que tá ali comigo, que eu, meu pé, minha mão, meu braço, eu gosto muito dela. Tenho muita consideração por Sim. ela. E acho que ela por mim também. Sim. Então, assim, Deus já botando no chão pra você andar. E vai atraindo também, né? Foi difícil eu acreditar nessa questão da energia, né? E atração de pessoas, mas isso é muito Lei da real. atração. É muito A real. gratidão, Você né? vai atraindo as pessoas em sua volta que tem o perfil seu, que vai aparecendo com Sim, você. Sim. Então, com certeza, todas essas pessoas que estão à sua volta aí, que estão te ajudando, que somam esse caminho seu, tanto da sua família, né? Em todas as áreas A da sua força vida. que, né, do meu esposo deu, às vezes, duvidar. E ele, às vezes, está ali do meu lado. Só dele estar ali, eu já sinto força. Porque eu falo, né? Isso. A gente fala, Flávia faz... Não faço sozinha, não. Isso. Eu não dirijo, gente. Eu não sei dirigir. O meu esposo... É o esposo que dirige. Ele que me leva pra lá e pra cá. Eu nunca Aham. fiz questão. Eu tentei uma vez, não consegui. Sim, E ali sim. eu já falei, agora eu tô Não tirando quero. a carteira da minha filha, né? Aham. Da Grazi, pra ver se ela... Se ela melhor vai do que também. eu. Meu filho dirige. Mas eu nunca quis, porque eu achei que ali era a função dele. Sim. Ele me leva, ele me traz, ele não reclama. Ele gosta de Sim. sair. Sim. Então, assim, pra que eu vou E me meter pensa. com isso? Eu tô ali pensando em outra ideia, em outra coisa. Em outras criatividades. Vamos lá. Nós vamos para um momento agora. Crie o seu final feliz. Pra gente finalizar o nosso podcast. E esse Crie Seu Final Feliz,
Ele é um momento, ele é um quadro. Eu já vou chamar ele, Gabriel. Você acalma o seu coração, em nome de Jesus. Esse momento do Crie Seu Final Feliz vai ser um momento que você vai compartilhar com a gente as suas metas futuras. Você vai compartilhar as suas metas e objetivos futuros, né? Vamos supor que seja um planejamento estratégico. O que é planejamento estratégico? É quando eu sei onde eu quero chegar. Eu fiz um projeto há um tempo atrás de 10 anos pra mim, quando eu tava com meus 40. E tem que ter data, tá? Porque aqui no podcast tem que ter a data, nem que seja o ano. Eu fiz um projeto de 40 pra 50. Eu tô com 40, vou fazer 46, tô no meio dele aí. Então lá nos 50 anos, você tá com 40, Flávia? 46, faço agora na mês que vem. Ah, então tem 4 anos. Eu ainda tenho 4 anos. Ah, então, verdadeiro. Então, 2028 eu já sei a data. Porque está gravado nesse podcast. Sim. Até o do senhor Elias, que foi o primeiro convidado conosco, ele falou 2026, que eu não gravei. O meu é 2028. E o outro convidado tá lá 2025. Bom, ele colocou. meta. O seu tá 2028. Eu tenho uma meta maior que eu tinha, assim, se der errado. Mas é muito importante. Já tá dando certo, já tá dando certo. É muito importante a gente saber aonde a gente quer chegar. Porque isso é planejamento estratégico, você saber onde você quer chegar. Eu aprendi isso com os livros, tá? Gente, leiam livros. O livro me ensinou muito. Leiam. Ó, nós vamos pra esse momento. Crie seu final feliz. Só que esse momento Crie seu final feliz, você não faz ele sozinha. Não. Você vai... Na cara da Flávia agora foi demais. Você vai criar ele junto com as plaquinhas aqui da contadora de história. Né, contadora? Vai ter que inventar. E aí, você vai contando, e aí eu vou levantar uma palavra aqui e mostrar pra você, você vai incluir essa palavra no seu final feliz. Vamos ver se eu sou boa nisso. Você é ótima, eu não tenho dúvida disso. Então vamos lá? Quando o Gabriel soltar aqui o nosso quadro Crie o Seu Final Feliz... Gabriel, você tá com fundo musical, Gabriel, no podcast? Olha, Gabriel, quando eu... Flávia, você vai ver como é que fica lindo depois quando você escutar o podcast. Mas porque ali já tá aparecendo no Instagram pro pessoal. Já tá aparecendo, já tá vendo no a YouTube. gente. E depois Então. a gente vê de novo o podcast. É maravilhoso rever. É maravilhoso. A gente vê os erros e acertos. Vamos lá. Crie seu final feliz com a Flávia Magazine. Então, vamos lá. E hoje já a minha história já falei, tem a Juliana me ajudando, tem os meus filhos me ajudando, tem a Tati que me auxilia na contabilidade, muito boa, gente. E eu almejo aí, daqui mais 4 anos, poder passar para eles essa empresa, para eles tomarem conta, né? Já, eu sempre ali com eles, mas eu e Sandra, a gente poder descansar um pouco mais, a gente tem uma casinha... lá no mato que ele gosta de passear de vez em quando. Eu tenho a casinha ali em Arraial que eu gosto de passear de vez em quando. E eu poder sair mais, viver o que eu não vivi quando eu era mais nova, que eu trabalhei muito, né? Amor é o que eu tenho, né? Amor é minha família. Minha família... Meu amor é minha família. Amor é tudo que eu tenho. Tudo que me trouxe até aqui foi o amor. Foi o amor por eles, foi o amor pelos negócios, foi o amor pelas pessoas. Porque senão também não aconteceria, né? Porque eu fico muito feliz quando eu vejo um cliente mandar pra mim, poxa, meu sonho era ter essa máquina de lavar. Já aconteceu isso comigo. Ela me levaria na casa dela e falar, você realizou meu sonho. Eu comprei minha máquina de lavar, porque às vezes a pessoa sem condição de fazer aquele, né, carnezinho e tal. E você ajuda ali, confia nela, dá um crédito de confiança e, meu primeiro iPhone. Então, assim, sonho junto com eles. Sim. E é legal, sabe? Porque pessoas, né? Você tá. Pessoas, a sua empresa sonho está deles. envolvida, né? É. Você pode até falar um pouquinho agora da sua empresa também, né? O que você vende, né? Então, a Flávia hoje Magazine. eu tenho a Flávia Magazine, que a gente trabalha com móveis, com sofá, cama. A gente incluiu algumas coisas de eletro, né? Ainda não tenho tudo porque eu ainda trabalho só online. Eu não tenho um depósito ainda. Eu trabalho com fornecedores, pessoas que fornecem para mim revender, né? Eu sou na fase da revenda. Mas tenho sonhos, né? De talvez criar um galpãozinho, Sim. botar um caminhãozinho, Ao já seu ter uma final entrega. feliz. Tenho sonhos de deixar meus filhos tocando isso mais pra frente. Saúde, sem saúde, né? Pra gente poder tocar esse projeto pra frente. Porque sem saúde você não faz nada, né? Saúde é principal mesmo. Pra mim, pro meu esposo, pra meus filhos. Saúde mental, Faz parte né? do E seu- tudo que a gente... De hoje e do seu final feliz também. Sim, né? eu Como me meta. cuido, eu pedalo, eu tenho um grupo aí de pedal, os tartaruguitos, gente, ó, deve estar assistindo, pessoal.
Então, assim, a gente pedala, a gente hoje tem uma qualidade de vida, eu tento, né, por ter pessoas que me auxiliam agora, eu tento ter uma qualidade de vida melhor para poder chegar lá nessa fase que eu quero chegar, com saúde, Sim. bem, para cuidar deles, para me cuidar da minha E casa menor. aonde que o povo te acha? Fala pra mim. O povo quer comprar uma... Ah, Flávia, eu tenho uma... Nosso Zap, né? Nosso Zap aí. Pode falar o Zap, mas depois lá no nosso Instagram Flávia vai tá Magazine no Instagram, Flávia Magazine no Facebook e o nosso Zap, que é 021 97246 0274. É o telefone que me acompanha desde o começo aí Sim. da minha jornada, e o pessoal me acha lá. Por enquanto, né? A gente tem sonhos de ter a loja, talvez. Vamos deixar isso aí. Esse é o seu final feliz. A Futuro. casinha no Mato do Sandro, né? Uma com a lojinha, natureza, a meus lojinha. filhos lá tocando, o o caminhãozinho. O caminhãozinho é um sonho. Mas não é isso aí. Paz, né? No final de tudo, quando a gente conseguir conquistar essa história dessa novela, ter paz, né? Deus traga paz para todos nós, para poder continuar trabalhando, né? Minha casa em paz, minha mente em paz, minha empresa em paz, o Itaboraí, Rio de Janeiro em paz, para a gente viver e tudo que a gente merece viver, né? Sim. E nossos clientes também. Emprego, paz, saúde, prosperidade. É o que eu desejo para todos. Todos têm que ter isso. E a palavra ela tem muito poder, né? A palavra ela tem muito poder. Ela tem uma força muito grande. Gratidão, São sementes. né? A gratidão é uma coisa que me move muito. Gratidão sei lá, eu não consigo abrir os olhos e não ter gratidão. Sim. Eu acordo já com aquele entusiasmo. Às vezes eu olho para os outros assim, meus filhos meio dormindo. Como que pode não acordar feliz? Né? Não E é acordar... triste, né? Uma vez é triste para a pessoa que vive isso, né? Não pra gente. A depressão ela tá aí, Mas é real, é né? Muito. Ela hoje é real. Mas a gente tem que ter esperança. A gente tem que acreditar que o mundo pode ser melhor. Que as pessoas podem sim ser boas, que o mundo pode ser melhor. Nem tudo é ruim. Senão você não vive. Não. Então você acorda sem esperança, já Eu aprendo muito com a Joyce Meyer, né? Que é uma mentora que eu tenho, que eu amo ela, meu esposo sabe. E ela tem um canal dela que é viver uma vida diária, desfrutar uma vida diária. Sim, dia a dia. É dia a dia. É hora a hora. Desfrutar esse dia. Tudo bem que a gente é um pouquinho ansiosa, né? Eu sou também. Eu sou muito ansiosa, mas o Senhor tá me ajudando, né, filho? Vai pedalar, isso ajuda. Ajuda Ajuda a tirar a ansiedade. Meditação, ansiedade e tudo mais. Flávia, chegamos ao nosso final do nosso podcast. Estamos chegando no final, né? Não chegou o final agora, porque nós vamos para o momento premiação. Nesse momento premiação, né, Gabriel? Qual que é o momento premiação? Olha só, nesse momento premiação, a gente vai fazer uma homenagem a você. Aonde? Não tá aí, não. Eu não mandei pra você, não. Não mandei pra você. Mas olha só, nesse momento premiação, eu primeiro quero agradecer a sua participação. Eu que te agradeço. Né? Agradecer por esse momento. Não, com certeza. Agradecer também a Deus, né? Em primeiro lugar. Sim. Ser grato a Ele, já que a gente tá falando de gratidão, então ser Deus grata a Ele. Tudo, né? Por Ele nos proporcionar esse momento, né? Esse podcast, ele tem uma missão realmente de nos ensinar, principalmente a gente que está aqui como empreendedora, e também a muitos que querem empreender, já empreenderam e desistiram, e aqueles que estão no caminho do empreendedorismo. Sim. Eu não diminuo a CLT. A CLT é muito legal. Sim. É necessário. Mas, sim, é necessário. Quem quer ser, né? Isso Mas aí. hoje empreender é uma realidade já, né? Porque nem todo mundo vai ter daqui um tempo emprego na sua área. Vai se acabando, vai se ficando difícil. Sim. A gente Então, pode olhar lá de trás empreender, hoje, né? gente, hoje é uma opção para fazer as pessoas sim mudarem de vida. E não pensa que é fácil. Não é. Mas também não é impossível. Não é igual as pessoas, um bicho de 7 cabeças abrir uma empresa. Não. A Tati aí, vai dar toda a assistência, vai te ajudar, vai te fazer conseguir enxergar o seu potencial dentro do negócio. E você vai ter tranquilidade para só vender e trabalhar e fazer o que quiser fazer, serviço, quem for serviço. Isso aí, segurança, né? Segurança. Então, e aí não ter medo, né? Não. Confiar em quem você botar perto de você, porque tem que ser pessoas de confiança. Isso.
Entendeu? Não, essa parte que você falou pra mim já é um grande aprendizado, né? Das pessoas em sua volta. Você observar. Você respeitar, né, esse convívio com parceiros, Sim. fornecedores, clientes, funcionários. Isso tudo faz parte aí desse momento realmente da caminhada empreendedora. Sim. Mas nesse momento premiação, eu quero dedicar, né, esse momento a você. Dizer a você o quanto você é forte e quanto orgulho você deve sentir de você mesmo, tá? Em todo esse caminho. Quanto orgulho você deve sentir de você e do seu negócio da Flávia Magazine, né? Porque eu tenho certeza que o propósito da Flávia Magazine é muito mais do que gerar lucro para você e para sua casa. Sim. Com certeza. Ele tem uma missão muito maior que isso. Eu sempre falo Hoje eu falei isso com o Juliano. Eu sempre falo para os meus clientes, e eu quero falar aqui também do nosso podcast que o seu negócio ele é uma bênção para a sua casa, para a sociedade que você vive, para a sua cidade. Ele é uma bênção, a gente precisa entender isso. Quando a gente entende isso como propósito, a gente avança. Sim. Porque não é sobre nós. Não, estamos falei isso aqui pra ela para hoje. servir. Sobre fornecedores. É Eu falei, pode perguntar depois pra ela. Eu falei isso pra ela hoje, não é sobre mim. Quando ela falou, o que você vai falar? Eu falei, não é sobre mim. É sobre você, é sobre meus filhos, é sobre minha casa, é sobre meus fornecedores. Olha quanta, é uma cadeia. Quanta geração assim, é uma, né? de bênçãos, né? Quantas pessoas que você que são com um abençoadas. Negócio, né? É isso um outro daí. comércio que eu compro, aí tem lá um funcionário e assim vai. Isso aí, né? Isso aí. Outra coisa também que eu quero dar parabéns a você é pela resiliência e o entendimento de investir. Sim. Pelo entendimento que você tem de realmente reservar o seu capital. Sim. Capital de giro é isso, é o que você faz. Porque capital de giro é você ter uma reserva financeira e aí com essa reserva financeira pode acontecer o que for, mas você está reservado ali pelo menos para que a sua empresa supere alguma dificuldade. Uns meses você consiga superar. Isso aí, é isso. E Sim. todo empreendedor precisa ter esse entendimento, reservar, guardar em algum canto. Né, separar o que é do fornecedor, investir, né, ter essa criatividade de compra mesmo. Eu ainda não tô nesse caminho, mas vou juntando a você pra gente comprar os terrenos aí. Parceladinho. Eu vendo e compro, parceladinho, meu filho. É isso daí. Todo mundo vai. E com isso eu quero te dar aqui que delícia. Um Ferreiro Rocher. Gente, o Ferreiro Rocher é assim, só pra Flávia saber os meu ouvintes. Deus, amanhã eu vou ter que caminhar. Que isso daqui, meu esposo sabe, que é o meu chocolate preferido. Meu Deus. Eu amo Ferreiro Rocher, gente, é maravilhoso. E eu quero apresentar a você isso aqui com muito carinho, que é um chocolate que eu gosto muito, espero que você muito bom. Come e compartilhe com a amanhã sua eu família. Vou lá te buscar pra gente pedalar. Pode ir, receba com muito carinho, tá? Muito obrigada. É uma homenagem a você e a sua empresa, que vale mais que ouro. Vale mais do que um Ferreiro Rocher. E assim a gente termina aqui o nosso podcast. Eu quero agradecer a Flávia mais uma vez, a Flávia Magazine, toda a sua empresa, sua família. Sim. A Juliana, tá? Gratidão pela vida dela. Ju. Gratidão pela confiança ETX, sim. Tá? Estamos aqui avançando, eu tenho certeza disso. Temos muitos planos e propósitos. Outras empresas abrir, se Deus quiser. Se Deus quiser, se Deus quiser. E gratidão sempre. Eu passo para você nesse momento final. Então, vamos lá. Muito obrigado, né? Gratidão. Obrigado por você me chamar, lembrar de mim. Obrigado por me auxiliar. Obrigado por estar sempre ali com a gente, né? Eu pensava, te esqueceu de mandar nada, daqui a pouco tá chegando lá. Então, muito obrigado por me chamar aqui, poder mostrar, né, um pouquinho da minha história, que às vezes tem pessoas que vê a gente, mas não sabe, né? Não conhece. Como a gente começou, de onde veio. E isso é muito importante. Lembrar nossas origens. Sou da Reta, sim. A Reta é legal. Tem gente boa demais. Gente, que terra abençoada. Você planta ali, você colhe. Sim. Eu falo isso pro meu esposo. Deus, meus pais estão lá, né? Minha família, alguns ainda estão. Eu hoje consegui comprar uma casinha. Sim. Tô começando, né, aqui. Sim. Há poucos dias me mudei, mas amo aquele lugar. Meus clientes são de lá. Muito obrigada a todos. Muito obrigada por tudo. Gratidão sempre. Muito obrigada a todos que ficaram conosco. Assistam depois, revejam o podcast, conheçam essa história inspiradora da Flávia Magazine. Obrigada. Contamos do nosso jeitinho um pouquinho. Obrigada ao meu esposo Elias de Mesquita Maciel, o amor da minha vida. Obrigada. O Gabriel, que está ali sempre nos apoiando, tá? A Vitória também, beijo no seu coração por todo apoio, a ETX Contábil. E o que se cuida
verdadeiramente Se prospera. prospera. Que Deus abençoe vocês.